Gente, precisamos parar de falar sobre o peso das idols. E não estou falando só quando a idol é considerada gorda demais, mas também quando dizem que ela está magra demais, como é o caso da Chaewon do Triple S. Saudações, professores! Então, se vocês já estiveram na comunidade de K-pop, provavelmente já viram vários vídeos sobre a Chaewon. Precisamos falar sobre a Chaewon do Triple S, porque essa situação, sinceramente, está ficando muito séria. Os fãs do Triple S têm ficado muito preocupados com a saúde de uma de suas integrantes queridas, a Chaewon. Alguns consideram isso preocupante, alarmante e até assustador. Para quem não está sempre online, Chaewon é integrante do grupo feminino Triple S e viralizou recentemente após perder muito peso em poucos meses. Chegou ao ponto de seus ossos ficarem visíveis, e alguns até a descreveram como esquelética. Naturalmente, os fãs ficaram muito preocupados, e essa questão reacendeu o debate interminável sobre os padrões corporais no K-pop. Recebi muitas mensagens pedindo para comentar sobre Chaewon e outras idols que perderam uma quantidade preocupante de peso ao longo dos anos. Mas vou ser honesta, gente, esse é um assunto que eu realmente venho tentando evitar há muito tempo. Primeiro porque, bom, eu também sou bem magrinha, e já sei que vai ter muita gente que acha que alguém como eu não deveria falar sobre esses assuntos. Mas, mais importante ainda, eu também não queria contribuir com essas discussões, porque na verdade eu acho que os fãs já prestam atenção demais no peso das idols para começo de conversa. Acho que deveríamos falar menos sobre isso. Quando se trata da indústria, é claro que K-pop é notório por sua obsessão nada saudável com a magreza. As idols femininas devem ter cintura de 60 centímetros e pesar até 50 quilos qualquer que seja a altura, enquanto os idols masculinos precisam de abdômen definido e serem tão magros quanto adolescentes pré-púberes. E as ações de certas agências para garantir que seus idols se encaixem nesses padrões podem ser extremamente abusivas. Muitas empresas, ao invés de promover hábitos saudáveis e sustentáveis, focam só em metas de curto prazo, fazendo de tudo para que seus idols percam muito peso antes das estreias e retornos. E elas fazem isso colocando seus idols em dietas extremamente restritivas, consistindo de nada além de peito de frango, salada e batata doce. Mas o controle vai além dos planos alimentares, sendo constante e implacável. Mesmo fora de suas agendas, os idols são constantemente monitorados por suas empresas, a ponto de algumas colocarem câmeras de segurança nos dormitórios dos idols apenas para vigiar se elas estão comendo escondido em casa. Outra tática comum é forçar os idols a se exercitarem em excesso. Além das horas de prática de dança que já fazem, muitos idols também relataram ter que correr longas distâncias ou fazer exercícios aeróbicos adicionais só para queimar calorias extras. Eu acordava às 5h30 e a gente tinha que sair para correr no Rio Han. A gente corria 13 quilômetros, tomava banho, se vestia e ia direto para o estúdio de dança. Você ainda não comeu nada? Ainda não comi nada. E então tem as pesagens. Pesagens públicas semanais são aparentemente comuns dentro da indústria do K-pop. E é aqui que os idols, e especialmente os trainees, são pesados um por um na frente de todo mundo. E em alguns casos, esses resultados ainda eram postados no quadro de avisos da empresa para todo mundo ver. O objetivo era exaltar os trainees que perdiam mais peso e envergonhar publicamente quem não atingia a meta. E, bem, isso definitivamente funcionava porque muitas idols e ex-trainees relataram cortar as unhas bem curtas, se desidratar ou recorrer a outras medidas só para perder alguns quilos. Jeoi? Na época de trainee, toda semana a empresa fazia a pesagem da gente e colocava nosso nome e peso em uma placa no quadro de avisos da empresa. Isso causava muito estresse. É muito estressante. Naquela época nem podíamos cortar o cabelo. Então até as mãos ficavam tensas de verdade. Todo dia, antes de pesar, eu ia ao banheiro, cuspia muito, fazia muito xixi, tudo para tentar baixar o peso registrado. Então eu precisava perder peso de qualquer forma. Isso foi na época do showcase. Perdi peso em uma semana. Sério, eu também só consegui subir uma vez. Só usei a mão direita uma vez. Mesmo vendo isso, ainda acho que vou engordar. Considerando como as idols vivem estilos de vida tão exigentes, tendo que viajar, se apresentar e dançar todos os dias, é simplesmente louco pensar que muitas delas sobrevivem com dietas que mal fornecem nutrição suficiente para o funcionamento básico. Quero dizer, é provavelmente por isso que ouvimos tantas histórias de idols desmaiando no palco, tendo que tomar soro ou simplesmente sofrendo com exaustão geral durante as apresentações.
Mas as consequências não param só no físico, elas também podem afetar as idols mentalmente. Quando as pessoas sofrem tanta privação, podem desenvolver obsessão nada saudável por comida a longo prazo. Algumas idols podem desenvolver transtornos alimentares, sentindo medo intenso ou rejeição à comida. Enquanto, no outro extremo do espectro, muitas idols ironicamente também desenvolveram um desejo intenso por comidas gordurosas e oleosas. De acumular lanches a episódios de compulsão alimentar, muitos idols têm histórias de comportamentos extremos para satisfazer desejos. Tinha algo que eu queria comer, mas era engeômide de gergelim preto e eu queria muito comer. Então eu comprei abracei o gujungui e fui me esconder em um lugar onde não tinha ninguém e comi um pedaço do bolo de arroz. Tava tão gostoso que, nossa, parecia que o mundo estava girando ao meu redor. Eu só estava enchendo o estômago. Continuei comendo e dormindo, repetindo isso até quase vomitar de tanto comer. Só comia. Então sim, a indústria e essas empresas realmente merecem críticas por promoverem essas práticas nada saudáveis. Mas enquanto o público é rápido em criticar as agências, e com razão, eu acho que estão deixando de lado o motivo. Por que essas empresas insistem tanto que seus ídolos percam peso? A resposta é simples. Estão apenas seguindo o que o público deseja. Pense nisso. No fim das contas, as agências são empresas. O trabalho delas é criar ídolos que as pessoas queiram apoiar e gastar seu dinheiro. E se olharmos para os raros casos em que as agências ignoraram os padrões corporais convencionais, a reação do público foi brutal, para dizer o mínimo. Talvez o melhor exemplo disso seja um grupo feminino de 2011 chamado Pig Dolls. Sim, esse era realmente o nome delas. A empresa Winning Insight lançou-as para subverter padrões corporais na Coreia, com o CEO afirmando que, se soubessem cantar, a aparência não importava. No entanto, ele estava totalmente enganado, pois, ao debutarem, as Pig Dolls receberam forte reação negativa devido aos corpos delas. As pessoas ou simplesmente ignoravam as habilidades vocais delas, ou mesmo nos casos em que reconheciam o talento das integrantes, ainda assim diziam que a aparência delas era ruim demais para ser ignorada. Divulgamos o primeiro álbum por 2 meses, mas a reação foi ruim. Me desculpa. Agora não dá mais para manter o conceito de gordinha. O debut fracassou tanto que a empresa precisou abandonar totalmente sua visão inicial. As integrantes tiveram que fazer dieta antes do comeback e depois foram substituídas por um novo grupo de membros consideradas atraentes pelos padrões convencionais. Histórias como a das Pig Dolls mostram mesmo que, embora as empresas possam ser cúmplices na promoção de padrões corporais não saudáveis, no fim das contas é o próprio público que dita quais são esses padrões. Infelizmente, as Pig Dolls não são as únicas idols que sofreram gordofobia. Nos 15 anos desde então, muitos outros idols, mesmo aqueles que estão longe de serem plus size como as Pig Dolls, também passaram pelo mesmo tipo de gordofobia. Alguns exemplos incluem Honey do New Jeans, Wendy do Red Velvet, Hyunin Kai do TXT, Kyla do Pristin e muitos outros. Esses idols não só têm que enfrentar comentários dolorosos do público em geral, como às vezes até os próprios fãs do grupo podem apoiar a gordofobia. Alguns fãs podem culpar esses membros por diminuir a qualidade visual de todo o grupo, enquanto outros chegam ao ponto de ignorá-los completamente durante os encontros com fãs. Ainda pior, essas diferenças no tratamento podem se estender por toda a carreira de um idol, afetando suas oportunidades, visibilidade e trajetória profissional como um todo. Patrocinadores e marcas de moda costumam ignorar esses idols, preferindo colegas de grupo mais populares e considerados mais atraentes. Maquiadores e estilistas também são conhecidos por favorecer idols mais magras em vez das que têm um corpo maior, com alguns até afirmando abertamente que as idols mais magras simplesmente valorizam melhor a maquiagem e as roupas. Enquanto isso, os fotógrafos são ainda mais cruéis, muitas vezes desviando suas câmeras desses chamados buracos visuais para focar nos membros considerados mais atraentes pelos padrões convencionais. Nos bastidores ou outros lugares, me colocavam ao lado da Yua para destacá-la mais ainda.
Eu só descobri isso depois porque uma pessoa da empresa me contou com todas as letras. Disseram que fizeram isso de propósito. Por outro lado, idols que antes eram considerados acima do peso e que emagrecem podem ganhar uma popularidade enorme da noite para o dia, como a Ning Ning do aespa e a Liz do Eve. Meu objetivo em 2025 é ter um glow-up igual ao da Ning Ning. Hoje em dia, muitas pessoas estão elogiando essas supostas transformações, e algumas até associaram a perda de peso a características de personalidade, dizendo que isso prova o quanto são trabalhadoras e dedicadas ao trabalho. E assim, em um ambiente como esse, onde a indústria e o público colocam tanta ênfase no corpo de uma idol e onde o seu físico pode literalmente ser a diferença entre o sucesso na carreira e o suicídio, não é de se surpreender que as idols e suas empresas estejam dispostas a tomar medidas tão drásticas só para perder peso. Felizmente, nos últimos anos, as atitudes começaram a mudar. Com o avanço da positividade corporal e a influência dos fãs internacionais de K-pop, cresce a reação contra os padrões de beleza extremos da indústria. Hoje em dia, os fãs não hesitam em denunciar a gordofobia ou criticar as empresas por promoverem dietas não saudáveis. E à primeira vista, isso parece ótimo, não é? Mas eis o problema. Conforme as conversas ficaram mais complexas, notei que, em vez de diminuir, o julgamento sobre os corpos dos idols ficou ainda mais frequente. Agora, os idols precisam andar em uma corda bamba quando se trata do peso, porque além de serem criticados por ganhar peso, agora também podem ser julgados por perder peso. Toda mudança de peso parece gerar debates intermináveis, com fãs constantemente especulando sobre quem está saudável, quem não está, fazendo dieta, não fazendo dieta, mesmo sem qualquer evidência real ou conhecimento médico. Embora eu queira acreditar que essas discussões vêm de uma preocupação genuína, isso levanta uma questão importante. Quando a preocupação se torna outra forma de fixação? E em que momento o movimento de positividade corporal se torna contraproducente? Tipo, uma tendência realmente preocupante que vejo hoje em dia é como alguns fãs internacionais associam ser mais saudável a ser mais pesado. E assim que um idol ganha até mesmo uma pequena quantidade de peso, esses fãs imediatamente correm para as redes sociais para celebrar o idol por estar mais saudável do que antes, mesmo sem saber o que realmente causou o ganho de peso. Um exemplo seria a Jonghyun do Twice, que realmente ganhou um pouco de peso no início dos anos 2020. Embora ela sem dúvida tenha enfrentado muitos comentários gordofóbicos, o que obviamente nunca é aceitável, também houve alguns fãs que a glorificaram por estar mais saudável após a mudança de peso. Esses fãs interpretaram o ganho de peso como uma decisão consciente de saúde ou um posicionamento social, e alguns chegaram a afirmar que ela era uma das idols mais saudáveis que existiam. Na verdade, o ganho de peso foi resultado de uma condição chamada Síndrome de Cushing. Naquela época, eu estava passando por momentos tão difíceis que, para ser sincera, não me lembro muito bem, mas minha irmã me segurou e disse: "Seu corpo está meio estranho. Acho que você precisa ir ao hospital." Foi aí que eu soube do meu diagnóstico exato. E para mim, Cushing era uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes. Jonghyun contou que os esteroides aumentavam sua vontade de comer doces e dificultavam manter-se ativa. E ela mesma até expressou que queria voltar a ter um estilo de vida mais saudável. Quando ela parou os esteroides e perdeu peso, foi humilhada por alguns fãs internacionais por trair o movimento de positividade corporal, além de ser acusada de abusar de Ozempic ou ter transtorno alimentar. Da mesma forma, idols como Park Bom e CL também foram glorificadas pelo ganho de peso, com fãs mais uma vez elogiando-as por se tornarem mais saudáveis, apenas para depois ser revelado que o ganho de peso na verdade era devido ao estresse ou outros problemas em andamento. E aqui está a questão. Por mais desinformados que esses comentários sejam, muitos fãs ainda acham que não há problema em elogiar uma idol pelo seu peso. Afinal, todos os comentários são positivos, certo? Então, qual o problema? Isso se complica se o ganho de peso foi indesejado ou não intencional. Tipo, pra te contar uma história da minha vida, isso meio que me lembra daquela vez em que uma cabeleireira me elogiou por ter um formato de cabeça único e assimétrico. Desde então, eu não consegui mais deixar de perceber isso. Dano emocional, e eu posso imaginar que provavelmente é a mesma coisa para as idols, se o ganho de peso realmente for indesejado. Mesmo que as pessoas estejam chamando de glow up, ainda assim estão chamando atenção para uma possível insegurança, o que pode fazer esses elogios parecerem meio indiretos.
Foi exatamente isso que aconteceu recentemente com a asa do Baby Monster. Depois que uma fã elogiou ela dizendo que parecia mais saudável, a asa ficou visivelmente chateada e imediatamente encolheu as bochechas, mostrando que na cabeça de muitas idols a palavra saudável acabou virando sinônimo de ser chamada de gorda. E isso pode ter consequências reais, como vimos com a Stacey J. Depois que ela ganhou só um pouco de peso, em 2024 fancams de fãs dela começaram a viralizar, com as pessoas mais uma vez elogiando sem parar o fato dela parecer mais saudável do que antes. Mas, em vez de aumentar sua confiança, a Jota revelou depois que esses comentários na verdade a deixaram super consciente do ganho de peso, algo que ela nem tinha prestado muita atenção antes. Como resultado de toda essa atenção, a Jota acabou pedindo desculpas aos fãs por ter se descuidado e começou a fazer dieta depois disso. Oi, sou eu editando aqui. Então, na verdade, quando eu estava procurando comentários para colocar neste vídeo, outro elogio comum que eu vi algumas dessas chamadas idols acima do peso receberem era algo como: eu amo como ela é confiante no próprio corpo. O que raramente se ouve sobre pessoas que se encaixam nos padrões convencionais de beleza. Então, esse é outro exemplo de um elogio que pode ser percebido como meio indireto. Mas a situação fica ainda pior quando olhamos para como alguns fãs, de forma hipócrita, ridicularizam pessoas magras. Porque, acredite ou não, existem alguns ídolos que são naturalmente magros. O corpo deles é assim mesmo. Ainda assim, esses mesmos fãs que supostamente pregam a aceitação do corpo simplesmente não conseguem aceitar isso. Ídolos como Lisa, Rosé e Sunmi, por exemplo, enfrentam regularmente comentários insultuosos sobre seus corpos. Ela é tão magra que parece uma anchova. É nojento. É nojento. Comentários assim infestam a seção de comentários. Eu sei o quanto esses comentários são frustrantes porque eu também os recebo regularmente, especialmente nos meus vídeos de dança. Além dos insultos como esqueleto, o que mais me incomoda são pessoas especulando sobre meus hábitos alimentares e possíveis problemas com minha imagem corporal. E embora eu tenha certeza de que a maioria dessas pessoas que comentam se consideram body positive, ironicamente, as únicas vezes em que eu não me senti tão positiva em relação ao meu corpo foram quando recebi esses comentários. Seja com comentários me acusando de ter um transtorno alimentar, dizendo que pareço magra demais, ou até mesmo aqueles me elogiando por parecer mais gordinha, sabe? Nenhum desses comentários me faz sentir bem. Se essa é minha experiência como influenciadora, imagino como deve ser para os idols do K-pop, que recebem milhares de comentários sobre seus corpos diariamente. Parece que os internautas body positive estão apenas trocando os padrões de beleza da sociedade pelos padrões subjetivos deles. Então, na verdade, os padrões podem até ter mudado, mas a obsessão com os corpos das pessoas continua a mesma. Considerando o que sabemos sobre a indústria do K-pop, acredito que muitos idols provavelmente enfrentam transtornos alimentares ou problemas com o corpo. Sim, mas ainda é injusto especularmos sobre quem são esses idols apenas pela aparência. E sinceramente, mesmo nos casos em que um transtorno alimentar é confirmado, eu diria que ainda assim não é uma boa ideia ficar falando constantemente sobre o corpo deles. Não sou especialista em saúde mental, mas como farmacêutica, lido com pacientes com transtornos alimentares ocasionalmente. Sempre aprendemos a focar nos comportamentos preocupantes do paciente, nunca em seu corpo. Jamais devemos comentar sobre a aparência de alguém com transtorno alimentar. Isso é um dos maiores erros. Acho totalmente válido criticar idols que incentivam comportamentos de transtorno alimentar. Como a BS diz aqui, alguns idols podem ser tanto vítimas quanto perpetuadores de padrões de beleza rígidos. Se incentivam comportamentos não saudáveis ao público, devem ser criticados com razão. Novamente, isso é focar nas ações. O que eu sou contra é esse foco constante na aparência. Ela parece magra demais, parece que está ficando mais saudável. Sempre focam na aparência, o que é prejudicial, especialmente para quem tem transtornos alimentares. E, aliás, se você quiser aparecer em vídeos futuros, fique de olho nas minhas postagens na comunidade, porque é lá que eu reúno as opiniões de vocês sobre os próximos temas dos vídeos. Confirmei isso com algumas organizações de saúde mental e todas concordam. Comentar sobre a aparência de uma pessoa com transtorno alimentar quase nunca é construtivo para a recuperação dela, o que é especialmente irônico porque eu sinto que as pessoas tendem a focar ainda mais na aparência de alguém quando descobrem que ela tem um transtorno alimentar. Na mente de uma pessoa com transtorno alimentar, comentários como "você está magra demais" podem na verdade soar como elogios.
E, por outro lado, comentários sobre como uma pessoa com transtorno alimentar está parecendo mais saudável ou ganhando peso podem soar como grandes insultos, a ponto de reverter completamente o processo de recuperação dela. Então, definitivamente é uma situação muito delicada que precisa ser tratada com muito cuidado. E a forma como os internautas estão lidando com isso, sabe? Analisando exageradamente cada quilo de mudança de peso, dando zoom nos ossos dos idols e tudo mais, simplesmente não é o jeito certo de lidar com a situação. E, a propósito, acho que devo acrescentar que este vídeo foi gravado há algum tempo e neste momento Chae Chae-won do Triple S já recuperou o peso. Então, os fãs estão compreensivelmente muito aliviados e, como era de se esperar, eles foram para as redes sociais dizer coisas como "ela parece muito mais saudável agora". Eu fico feliz em ver que Chae Chae-won recuperou tanto peso. E isso me deixa um pouco preocupada. Obviamente, nós não sabemos se Chae Chae-won tem ou não um transtorno alimentar. E eu não vou especular sobre isso. Mas se ela tivesse, então as pessoas precisam entender que só porque uma pessoa com transtorno alimentar ganha peso, não significa que ela se livrou daquela mentalidade. E ver esse tipo de comentário pode, na verdade, fazer com que alguns pacientes tenham recaídas. Então, mais uma vez, só mais um exemplo de por que não devemos falar sobre o peso das pessoas. Esse deve ser o motivo pelo qual, quando eu